Só um bocadinho. Podiam, mas não queriam. Não era só por serem culpados e merecedores de morte, nem apenas por terem levado à morte o Filho de Deus que estavam fora do caminho da salvação, mas porque se fixaram na oposição contra Deus, persistentemente rejeitaram a luz e sufocaram as convicções do Espírito Santo. A influência que controla os filhos da desobediência agia neles, levando-os a maltratar os homens que Deus estava a utilizar. A maldade da sua rebeldia era intensificada por todos os atos sucessivos de resistência contra Deus e contra a mensagem que ele mandara aos os seus servos transmitir. Cada dia, ao recusarem o arrependimento, os líderes judeus retomavam a sua rebelião, preparando-se para ceifar o que eles estavam a semear. Deus não declara a sua ira contra os pecadores impenitentes apenas por causa dos pecados cometidos, mas porque, quando eles são chamados ao arrependimento, preferem continuar a resistir, repetindo os pecados do passado, desafiando a luz recebida. Se os dirigentes judeus se tivessem submetido ao convencimento do poder do Espírito Santo, teriam sido perdoados, mas eles estavam decididos a não se render. De igual forma, o pecador que resiste continuamente, colocando-se onde o Espírito Santo não pode influenciar. No dia seguinte ao da cura do coxo, Anas e Caifás, com os outros dignatários do templo, reuniram-se para o julgamento, e os prisioneiros foram trazidos perante eles. No mesmo recinto e diante de alguns desses homens, Pedro tinha vergonhosamente negado o seu Senhor, ao comparecer para ser julgado. Isto veio claramente à sua mente. Agora tinha oportunidade para reparar a sua covardia. Os que se encontravam presentes e se lembravam do papel que Pedro tinha desempenhado no julgamento do seu mestre, e estavam convencidos de que ele ficaria amedrontado com a ameaça de prisão e da morte. Mas o Pedro, que estava agora perante o sinédrio para ser interrogado, era bem diferente do Pedro impulsivo e cheio de confiança própria, que tinha negado Cristo na hora em que mais necessitava de apoio. Depois da sua queda, tinha-se convertido. Já não era orgulhoso nem fanfarrão, mas humilde e sem confiança em si mesmo. Estava cheio do Espírito Santo e, com auxílio deste poder, tinha decidido remover a mancha de sua apostasia, honrando o nome daquele a quem tinha repudiado. Até ali os sacerdotes evitavam mencionar a crucificação ou a ressurreição de Jesus, mas agora, para atingir o seu objetivo, foram obrigados a perguntar ao acusado como é que o inválido tinha sido curado, com que poder ou em nome de quem é que fizeram isso. Perguntaram. Está nos Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 7. Com santa ousadia e o poder do Espírito Santo, Pedro declarou destemidamente: fiquem a saber, assim como todo o povo de Israel, que foi pelo poder de Jesus Cristo de Nazaré, o mesmo que vocês crucificaram, mas que Deus ressuscitou. Este Jesus, como diz a Escritura Sagrada, é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas que veio a tornar-se a pedra principal. Só por meio dele se consegue a salvação. Em todo o mundo não há mais ninguém dado por Deus à humanidade que nos possa salvar. Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 10 a 12. Esta corajosa defesa aterrou os chefes judeus. Tinham pensado que os discípulos seriam vencidos pelo medo e pela confusão quando fossem colocados perante o sinédrio, mas em vez disso, aquelas testemunhas falavam como Cristo tinha falado, com poder convincente que silenciava os adversários. Não havia nenhum indício de medo na voz de Pedro quando declarou acerca de Cristo: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas que veio tornar-se a pedra principal. Atos Apóstolos, capítulo 10, versículo 11. Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11. Pedro usou aqui uma figura de linguagem familiar aos sacerdotes. Os profetas tinham falado de pedra
da pedra rejeitada. E o próprio Cristo, falando uma ocasião aos sacerdotes e anciãos, disse: já leram com certeza aquele trecho da Escritura que diz: a pedra que os construtores rejeitaram veio tornar-se a pedra principal. Isto é obra do Senhor. E nós vemos essa maravilha. Por isso vos declaro que o reino de Deus vai ser retirado para ser dado a um povo que produza os devidos frutos. Quando aquela pedra, quem cair sobre ela ficará feita em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Mateus, capítulo 21, versículo 42 e 44. Quando os sacerdotes ouviram as temidas palavras dos apóstolos, ficaram admirados, pois sabiam que eram homens do povo, sem estudos, e reconheceram que tinham sido companheiros de Jesus. Depois da transfiguração de Cristo, é dito dos discípulos que no fim da maravilhosa cena ninguém viram senão unicamente Jesus. Nas palavras unicamente Jesus está contido o segredo da vida e do poder que marcaram a história da igreja primitiva. Ao ouvirem pela primeira vez as palavras de Cristo, os discípulos sentiram a sua necessidade dele, procuraram-no e acharam-no e seguiram-no. Estavam com ele no templo, à mesa, na encosta da montanha ou no campo. Eram como alunos com o professor, recebendo diariamente as suas lições da eterna verdade. Após a ascensão do Salvador, permanecia ainda com eles a noção da divina presença plena de amor e de luz. Era uma presença pessoal, Jesus o Salvador, que tinha andado, falado e orado com eles, que lhes falara de esperança e confortara o coração.